gente começar, queria entender um pouquinho mais esse momento que vocês identificam que tem que delegar algo e que vocês precisam contratar um líder. E, dentro disso, como identificar o perfil desse líder e o que vocês avaliam? Legal. Primeiro, bom dia, gente. Eu sou o Max Oliveira, o cofundador da Max Milhas. Eu senti isso na pele, tá? Eu acho que muitos empreendedores, muitas vezes, eles têm um perfil muito executor. Esse era o meu perfil, ainda é de natureza, né? E quando a empresa foi crescendo, passou de umas 50, 30, acho que passou de 30 pessoas, já ficou complicado. Eu percebi, eu tinha que delegar, não tinha como, e acabei fazendo algumas coisas até errado, porque eu tinha que delegar, eu falei, tudo bem, então vou delegar. Eu comecei a delegar tudo também, e aí você começa a alimentar aquela crença ruim, né? Como que é aquela frase? Se você quer que uma coisa seja bem feita, faça você mesmo, né? Crença que não vai te levar a muito lugar, né? E aí, porque você começa a delegar, aí o cara faz errado, você, poxa, tá vendo? Se eu tivesse feito, não ficava assim. Mas você, poxa, mas você não sai desse círculo ruim. Então, eu comecei a estudar a respeito, fiz alguns cursos a respeito sobre isso, fiz um curso chamado Management 3.0, que foi bem legal, a empresa chama K21, a Knowledge 21, que deu o curso lá para a gente, foi bem bacana, que foi me abrindo a cabeça de que tem vários níveis de delegação, não é isso? E aí você começa a entender com cada profissional que nível que você dá, que você tem, o seu relacionamento com ele se passa por qual nível, e por cada atividade. O mesmo profissional pode ter o nível 1 de delegação, que é, cara, faça assim, ou o nível 7, que é ele faz, depois você vê, né? E tem vários níveis entre eles ali. Então, eu percebi isso na pele, quando a empresa passou dos 30 funcionários, já começou a ficar muito difícil. E eu comecei realmente atrás dos líderes. Eu sempre tive pessoas muito boas comigo, tive essa sorte, senão não tinha também conseguido chegar onde a gente está chegando. Mas eu lembro que em 2017, eu estava com 60 pessoas na equipe, no comecinho do ano. Aí eu comecei a fazer uma espécie de conselho informal com a Endeavor que me ajudou. Então, alguns empreendedores da Endeavor, mentores em Endeavor, fizeram parte desse conselho para me ajudar. E foi muito legal. Eu falei da empresa, do histórico, como está crescendo. Eles, olha, legal, me deram um tapa na cara. Eu falei, cara, você está fazendo tudo errado. Eu, como assim? Cara, você é louco, você não está vivendo, você está em todas as áreas, você está colocando o seu dedo. Não é assim, não, a empresa cresceu. Pô, legal. E ele falou comigo, agora é a hora de você achar quem você queria que fosse o sócio fundador. Agora você tem um porte, dá para você trazer quem você quiser. E eu fui atrás das pessoas, muito com networking, próprio Endeavor me conectando com as pessoas, e fui formando a diretoria, com pessoas com mais senioridade, que conseguiam realmente dar conta ali do desafio de uma forma mais ampla. Então, para mim, foi mais ou menos assim. Acho que, para mim, no início, não era uma escolha proativa. A gente não estava pensando, eu não estava pensando em contratar gente. Era mais oportunidades que apareceram, que em momentos encontrei uma pessoa boa, e essa pessoa estava buscando um projeto interessante, e eu, como empreendedor, falei, eu tenho uma coisa interessante para você me ajudar. E normalmente essa pessoa não priorizasse, não focasse tanto na questão financeira, estava buscando uma oportunidade para aprender, fazer uma coisa juntos. E no início era muito conhecer pessoas e daí pensar como talvez essa pessoa conseguiria ajudar a gente com essa missão. Mas eu acho que depois, agora e antes, sempre vinha através de reflexão que o que a gente tem agora de recursos no time, conhecimento no time, não é suficiente para o nosso alvo, aonde a gente quer chegar. Por algum motivo. Normalmente é porque a empresa muda. A gente está aprendendo sempre e a gente está crescendo. Então, essa reflexão que a gente vai precisar de algum conhecimento para chegar nesse próximo nível, e a gente não tem agora, ou a gente tem que desenvolver de alguma forma esse conhecimento, ou a gente tem que buscar no mercado, ou a gente tem que aprender através de aulas. Então, essa reflexão normalmente se manifesta com dor, infelizmente. Tipo, a gente percebe que a gente não está dando conta, de alguma forma, ou como líder que tem uma coisa que não sei como fazer, ou o nosso time não sabe como fazer, ou estamos ouvindo feedback do mercado que a gente tem que mudar alguma coisa. E daí a gente começa a mapear, descrever o que é esse conhecimento que a gente precisa trazer para o time, e daí a gente busca essa pessoa ou esse conhecimento. Bom dia, eu sou o André, um dos fundadores da Inloco. Nosso caso é um pouco atípico, porque a gente começou a empresa com muitos sócios, né? Foram 8 cofundadores. Então, desde o começo, a gente já, enfim, conseguia distribuir um pouco melhor a carga. Mas, mais recentemente, né, quando a gente começou a crescer muito rápido, o critério que eu, pelo menos, comecei a adotar no momento de, enfim, buscar uma nova pessoa para assumir uma nova função e, enfim, passar a delegar essa função para ela, basicamente era quando eu percebia que eu estava
deixando de dedicar o tempo às coisas que eu precisava, que era, enfim, a estratégia da empresa, a cultura e tudo mais, e estava muito focado numa determinada atividade em uma área específica, e aí eu começava a me tornar um gargalo para a empresa, né? E aí, naquele momento, era o momento que, opa, eu preciso trazer alguém para preencher essa função. E aí, em particular, lá tem um dos cofundadores, o nome dele é Lucas, mas ele é mais conhecido como Cabeça, que é uma pessoa que tem habilidade de aprender sobre absolutamente qualquer coisa. Então, ele começou como programador, virou CFO, agora ele está tocando a parte de segurança da empresa, segurança de informação, né? Então, a parte boa é que tem um coringa lá que qualquer coisa, se precisar, alguma outra área que estiver sendo um gargalo, a gente manda a cabeça que ele resolve. Então, mas é isso. Legal. E dentro desse processo, como é que vocês definem o perfil desse líder e o que vocês costumam avaliar? Primeira coisa mais fundamental é se a pessoa acredita no que a gente está construindo, né? Se a pessoa não chegar apaixonada para construir junto com a gente e estiver simplesmente olhando aquilo como uma oportunidade de emprego, essa pessoa não vai conseguir durar muito tempo na empresa, né? Então, uma coisa que a gente fala muito lá é que a gente está buscando missionários, né, e não mercenários. Acho que essa é uma grande coisa. A segunda a gente não negocia nenhum dos nossos valores. A cultura da empresa é inegociável. Então, a gente está, obviamente, aberto, né, a receber contribuições e sugestões para possíveis mudanças no futuro, mas a gente não quer, enfim, trazer uma pessoa que vai chegar e vai querer mudar a forma como a gente faz as coisas, porque, enfim, a gente vem pensando na importância da cultura já há bastante tempo. A gente não quer chegar a trazer alguém que vai destruir isso, que é o motivo pelo qual tem muita gente lá na empresa por conta dela, né? E a gente dá muito valor. Então, essas são as duas principais coisas. Acho que a parte técnica no final das contas, a parte mais fácil, né? Você saber se a pessoa saca de finanças. Bom, se eu não sei muito de finanças, eu não consigo avaliar. Com certeza, por exemplo, na rede da Endeavor, eu vou encontrar várias pessoas que vão conseguir me ajudar a avaliar essa pessoa. Nossos investidores, com certeza, vão ter pessoas que vão conseguir avaliar essa pessoa. Então, a parte técnica, eu acho que é a parte fácil. O que não dá para deixar de lado é saber se a pessoa está apaixonada por aquilo e se ela compra os valores da empresa. No nosso caso, a gente pensa também sobre essa parte cultural, que é muito importante, mas a gente quebra entre duas partes. Uma é a parte cultural, que a gente acha que é nosso DNA, que é a parte essencial para a gente, que é energia positiva, otimismo, a crença na missão. Mas tem outra parte que a gente tem refletido muito, que é cultura é mutável e é importante evoluir a cultura. E a gente busca muita gente que está crescendo junto conosco e vai ajudar a gente a crescer e fortalecer essa cultura de forma diferente. Que toda vez que contrata uma pessoa, vai mudar a cultura por necessidade. E a gente busca pessoas que conseguem trazer bagagem que vai fortalecer a gente e criar músculos novos para a gente evoluir. Então, tem essa parte que tem sido muito importante para a gente. Na parte de conhecimento, a gente tenta refletir muito sobre quais são os conhecimentos, quais são os fortes muito importantes para esse cargo específico pelo momento que a gente está para os próximos 12 meses, 18 meses. Porque a natureza de cada cargo muda. A gente tinha um diretor de supply chain agora 3 anos atrás, que era muito bom em garantir que nossa máquina sempre funcionava, garantir a qualidade daquela coisa. E agora que a gente vem crescendo, a gente buscava uma pessoa que, além disso, conseguiria focar muito em como criar um mecanismo baseado em matemática para escalar no nível global, aproveitar dessa supply chain global, que é outro skill set total. Então, a gente tem que refletir o que é necessário em cada momento da empresa e como avaliar aquelas 2, 3 coisas que são muito importantes. A gente foca nessas 2 dimensões. Legal, concordo com tudo. É legal, eu sempre falo que o empreendedorismo não é uma ciência, né? Mas tem alguns conhecimentos que são iguais, empresas tão diferentes, né? O conhecimento está bem parecido, então eu concordo. Bom de falar depois, pode complementar, né? Então, o que eu complemento cara, duas coisas que eu acho interessantes que eu parei para refletir ao longo dessa trajetória. Você, como empreendedor, acho que tem que entender o que você é bom e o que você é ruim, né? Você não pode ser bom em tudo e não é. Se você acha que é bom em tudo, é porque você não enxergou você como um todo. Está faltando autoconhecimento aí, né? Eu fui percebendo que talvez não era tão bom para entrevistar.
Ah, Max, quer dizer que você não sabe fazer entrevista? Não, não é assim. Quer dizer que não é talvez a minha melhor característica. Demorava muito tempo para pegar aquela pessoa mesmo, etc. E eu fui mudando esse processo, num certo momento, que eu sou mais a pessoa que vai vender a empresa. Tem outras pessoas que estão muito boas nisso. Tem uma pessoa de RH lá que 2 minutos sabe que a pessoa gosta de comer. Eu nunca vi aquilo. Então, assim, tem as pessoas técnicas que fazem aquela avaliação técnica. E eu sou o cara que vai vender. Vou falar do sonho, falar para onde a gente está indo. Lógico, vou pegar também um fit. Eu pego a empatia comigo. O negócio teve fit ou não teve fit. Né? É o match do Tinder lá. Né? E tem outras pessoas para fazer essa análise. Então, isso foi importante para mim. Então, porque chegou um certo momento que eu estava virando mais gargalo do processo do que realmente contribuindo, então acho que eu tive esse momento que eu aprendi isso. E outro conselho, acho que pode ser interessante para alguns empreendedores, para mim, eu demorei para aprender isso, não sei como foi com vocês, mas foi muito importante para mim, foi quando eu comecei a entender que, além da cultura, tem que ter conhecimento técnico, cara, quem vai trabalhar diretamente com o fundador tem que ter um puta fit com o fundador. E é um fit meio inexplicável, assim, é quase um namoro. Então, a pessoa pode ser perfeita, mas, de vez em quando, não dá fit, não teve química, passa para a próxima. Então, é isso. Quando a minha vida mudou, quando as pessoas que trabalham direto comigo começaram a ter um fit muito legal. Então, são pessoas que eu gosto profissionalmente, mas que eu adoro também pessoalmente, entendeu? Não que eu sempre gostei das pessoas que trabalharam comigo, de verdade. Eu tive sorte de sempre ter pessoas bem intencionadas, etc. Mas tinham pessoas que, por algum motivo, não dava tanto fit, então a gente ficava indo e voltando, vai e voltando. Você está crescendo rápido, você não tem esse tempo. Você tem que tirar atrito. Um negócio com atrito não vai. Isso é atrito. Então, quando eu fui aprendendo sobre isso, demorei 5 anos para ter as pessoas do meu lado que realmente têm esse fit, o negócio vai sem atrito e vai muito mais rápido. Tem desafios de negócio, tem discussões, só que elas são mais objetivas e mais saudáveis. Legal. E a partir do momento que vocês identificam que precisam de um novo líder, como mesclar se você pega alguém interno para desenvolver ou pega alguém externo? Como é que vocês enxergam isso, Daniel? Na Pizzi, a gente foca muito nessa necessidade de conhecimento. Então, normalmente, essa dor significa que tem algum conhecimento que falta, e daí a gente pensa onde poderia existir esse conhecimento de forma mais eficiente e melhor para a empresa. Em muitos casos, isso pode ser uma pessoa que está dentro do time, mas não está naquele cargo. Então, a gente tem feito, em muitos casos, vários testes de pessoas e jogavam eles para desafios novos, para testar se isso poderia funcionar. E, em muitos casos, como a gente é uma empresa nova que está sempre evoluindo, pode ser que não existe ainda. E daí tem uma questão de se a gente deveria desenvolver isso dentro do time, com leitura, com mentoria, com aulas, ou com testes, ou se a gente deveria trazer esse conhecimento de fora. E depende muito da urgência e quão difícil é aprender. No nosso caso, a gente tem feito muito dos dois, mas varia. No caso, lá na Inloco, é muito olhando para o tempo. Né? E a gente tenta avaliar se uma pessoa de dentro ela teria capacidade de aprender rápido sobre aquilo. Geralmente, a gente, enfim, vai pelo caminho de dentro. Né? Se a gente percebe que não tem essa pessoa que pode aprender aquilo com facilidade e que aquela matéria determinada vai ser difícil de aprender rápido, é melhor a gente gastar esse tempo tentando trazer alguém que já vai vir com essa bagagem. Né? Então, no final, é só um critério. Qual vai ser o mais rápido para a gente continuar crescendo? Eu acho esse tema bem interessante, que talvez, para mim, foi um dos maiores desafios que eu tive, pelo menos pessoalmente, assim, emocionalmente, para mim foi quando você vê a empresa crescendo, pessoas que te ajudaram, não são as pessoas próximas ao desafio. Eu lembro que eu li isso naquele livro, que acho que todo empreendedor já leu, né? Acho que é o livro mais lido de empreendedores, que é A Coisa Mais Difícil das Coisas Difíceis, né? Todo mundo leu esse livro, genial. Eu achei muito bacana também. Só eu lembro que eu li nesse livro o cara falando disso, né? De, cara, que você tem que desligar algumas pessoas, faz parte, poxa, não é possível esse negócio. E aí eu vi acontecendo comigo. Então, foi super difícil. E aí, acho que as pessoas agora estão aprendendo isso, os empreendedores sabem disso, legal. Agora, a reflexão que eu faço para os empreendedores é, cara, isso é para você também. Porque tem gente que acha que é só para os funcionários, né? Legal, mas não. Então, eu encarei essa realidade. Em 2015, 2016, acho que 2016, que eu não estava dando conta mais também. Então, são 2 processos muito difíceis. Um foi quando eu tive que desligar pessoas que, porra, e você tem que fazer, porque, cara, não adianta você ficar parando a sua empresa por um sentimento que você tem de gratidão e etc. Você tem que reconhecer essa pessoa, no meu caso, reconhecer ela em todas as saídas, sabe? Teve uma saída honrosa, teve gente que fazia parte do plano de estoque, então teve até uma grana também, um reconhecimento financeiro também, que foi legal, assim, a pessoa contribuiu, então ela saiu de uma forma interessante.
obviamente que preferia ter continuado, eu também, mas não deu certo. E o processo, quando eu tive que me encarar, cara, peraí, Max, você não vai dar conta. Eu sou muito executor, você tem que começar a liderar. E eu passei por um processo difícil. Eu procurei ajuda também, muito da Endeavor, muitos mentores. Fiz um outro curso que me ajudou muito, que é um curso do... Pode falar aqui. Chama Arita Treinamentos. É um curso de liderança, não é um curso de liderança técnica. É um curso, cara, vai dentro de si mesmo, entenda como você faz relação com as pessoas, né? Como, vai lá na sua mãe. Todo negócio de si mesmo vai começar na mãe, né? Então, assim, eu acho que encarar isso foi importante para mim. Começa mesmo, a gente nasce, sai da mãe, né? Então, mas acho que foi importante. Foi um processo difícil. Então, foi um momento que teve muito atrito para eu fazer o crescimento da empresa, mas quando eu passei dele, eu tirei esse todo atrito e consegui evoluir mais rápido. Dentro desse processo, né, de autocrescimento da empresa, algumas pessoas que jogavam muito bem antes, não necessariamente conseguem crescer na mesma velocidade e continuar entregando na medida que vocês precisam. Como que vocês lidam com isso, né? As pessoas que antes estavam jogando muito bem e agora nem tanto. Foi isso que foi assim, o que eu estava acabando de falar, e aí só um parênteses nisso, mas tem um contrário também, tá? Então, ou seja, a forma, eu vou deixar eles responderem, óbvio, mas a forma, assim, eu acho que assim, cara, se não deu certo, tenta desenvolver. Não deu, cara, aí você tem que realmente passar para a próxima. Mas tem gente, aconteceu na empresa que ela começou a crescer, chegou no patamar dela, ela não ia conseguir, ela tem, lógico, as pessoas têm potencial para chegar lá, só que ela ia demorar X anos, a empresa precisava de X meses, simples assim. E aí ela entendeu isso, e ela mesma já teve casos lá, e ela me falou, cara, vamos trazer um gestor para mim. Olha que legal, a pessoa tem essa maturidade. Tem pessoas que não têm essa maturidade. Então, isso serve agora para quem está assistindo que é funcionário ou né, talvez não seja empreendedor. Cara, tem que ter essa maturidade para você entender, o foco aqui é na empresa. Se eu não tenho essa habilidade, ter alguém acima de mim que vai ter essa habilidade, vai me ajudar a chegar lá mais rápido, é a melhor coisa do mundo. Mas nem todo mundo tem. Então, quando a pessoa não tem, de vez em quando não dá para continuar. Mas tem casos de pessoas lá que começou comigo no primeiro cargo da empresa, depois de 5 anos estava liderando 100 pessoas. Ficou até demais, tivemos que quebrar depois, mas olha que legal. Então, aconteceu dos dois. Aconteceu de a gente ter que trazer pessoas de fora, que é preciso. A startup cresce muito, muda, você tem que ter pessoas com expertise já, mas você também ter as pessoas de dentro é muito importante. Então, hoje a gente chegou num misto bem interessante, porque o conhecimento do negócio está nas pessoas mais antigas, e vem gente de fora com expertise, mas sem o conhecimento do negócio, a pessoa também não consegue ter velocidade. Então, ter esse misto, eu acho super saudável, para a gente foi bem legal. É uma pergunta interessante, porque eu não tenho pensado tanto sobre essa questão que pessoas não vão conseguir dar conta e crescer junto com a empresa. Eu penso que é um problema um pouco diferente, que pessoas combinam com desafios diferentes. E tem pessoas que são muito capazes, mas odiariam estar numa empresa que está na fase inicial de uma empresa, que está com 5 pessoas, que está na bagunça, que não tem processo nenhum. Tem pessoas que são muito bons nisso. E essas pessoas têm que contratar as pessoas certas no momento certo para fazer o tipo de desafio certo. E eu digo isso muito no sentido também de fundador, que empreendedores têm que fazer essa auto-reflexão em qual momento é importante fazer o quê. Então, eu acho que parte disso, que é todo mundo que está entrando no desafio, eles estão entrando para fazer um desafio específico. Quando pessoas não estão dando conta, significa que tem algum mismatch, não está combinando esse tipo de desafio, que um desenvolvedor muito craque, que é muito bom, pode não gostar do jeito nenhum ser gestor. Isso não significa que gerenciar é a evolução de ser mais capaz, é mais um tipo de desafio que é importante. No caso, para o empreendedor, a primeira vez que você desliga alguém do time é muito duro. Você fica pensando 1 milhão de vezes, mas como é que essa pessoa vai ficar, e como é que vai ficar as outras pessoas da empresa, e vão ficar comentando sobre isso, etc. e tal, até que esse dia chega, né? E no final, o que você acaba aprendendo é que essa era a melhor coisa que você poderia fazer para você, para a sua empresa, mas principalmente para essa pessoa. Porque no momento que você começa a pensar e você começa a desacreditar que essa pessoa vai conseguir escalar junto com a empresa, junto com o negócio que está crescendo muito rápido, ela não vai crescer profissionalmente. Você, como líder dela, se você perde a crença naquela pessoa, a melhor coisa que você pode fazer é dar a oportunidade dela recomeçar em outro lugar. Porque, no fim das contas, ela pode acabar ficando no limbo ali na empresa.
ela vai demorar muito mais do que as outras pessoas para ser promovida, ela vai começar a se desmotivar, ela vai começar a ter uma performance cada vez pior e possivelmente a saída dela, se demorar muito, vai ser uma saída muito mais dolorosa do que se fosse rápido, né? Então, acho que no fim das contas esse aprendizado, pelo menos para mim, foi essencial. De eu começar a entender que essa era não só uma coisa boa para a empresa, mas era uma coisa boa para a pessoa. E depois que eu aprendi isso, se tornou uma coisa muito mais fácil, muito mais transparente. Hoje, quando a gente desliga uma pessoa na empresa, muitas vezes ela continua visitando a gente, ela continua, enfim, seguindo a gente nas redes sociais, comentando positivamente, torcendo para o negócio crescer, porque foi um negócio que ela entendeu que era bom para ela também, né? Então, uma coisa que eu falo lá com o time, que a gente chama de cultura e pessoas, né? É que a pessoa, no momento que ela sai da empresa, ela tem que ter uma experiência muito boa. Obviamente que é difícil ser tão boa quanto o momento que ela entra, né? Mas ela tem que ter também uma experiência muito boa. Porque, no final das contas, a gente está falando de pessoas, né? Então, acho que no final é isso. Legal. E nesse processo que a gente, como empreendedor, vira líderes de líderes, né? Como desenvolvê-los e aí como que vocês utilizam algum modelo de gestão de vocês para conseguir estar próximo, ter todo mundo no mesmo caminho? Vamos lá. A gente tem um modelo de gestão bem perfeito, tá? Cara, não tem tanto modelo ainda. Vamos lá. Porque é até importante falar isso, a gente fica falando aqui que a gente faz isso, que delega, mas né, tem um tanto de problema lá, tá, gente? É bom porque para o empreendedor que está assistindo, fica assim, pô, os caras estão lá, eu estou perdido, eu estou aqui na bosta, estamos na bosta também. Mas é verdade. Até a questão de delegação, assim, tem coisa ainda que eu estou me envolvendo que eu não deveria estar, mas por algum motivo, que são muita gente nova, não tem contexto ainda, você se envolve. Então, esse modelo de gestão é uma coisa que a gente está patinando ainda, para a gente está difícil. Mas, assim, eu comecei a fazer algumas coisinhas básicas que ajudaram, que é... peguei para mim da liderança mesmo, os diretores conectados comigo, e trimestralmente, eu comecei a deixar claro o que eu espero dele. É tão fácil isso, mas não era óbvio para eles, até eu colocar no papel, assim, eu quero de você. Mas, na verdade, eu fiz diferente, né? Os diretores não é eu que falei, né? Cara, o que você acha? O objetivo da empresa é esse. O que você acha que tem que fazer no próximo trimestre? Aí ele fala primeiro, aí eu vou discutindo. E foi legal estar no papel. E aí chega no fim do trimestre, cara, é isso. Nunca resolve, mas pelo menos está no papel. Porque outras coisas acontecem, mas, cara, aí depois resolve, normalmente eu estou vendo assim, o nosso prazo, a gente quer com 1, faz com 2. A gente queria fazer no trimestre, mas fica pronto no segundo trimestre. E assim vai indo. E aí, mesmo assim, vai rápido, mas é porque a gente também é ambicioso, né? Mas foi muito importante isso. Eles começaram a ficar mais alinhados, entender. Esse alinhamento foi legal e eles estão passando isso para a equipe. A gente começou agora a mapear os indicadores individuais, que é super difícil, porque está naquela correria. Então, assim, e foi até um conselho, porque eu vim, e até uma vergonha falar que não tem modelo de gestão lá, porque eu trabalhei em grandes empresas com modelo de gestão, 5 anos antes de empreender. Poxa, a minha empresa vai ser perfeita, né? Porque eu arrumava na empresa grande, né? E cheguei na minha empresa e não consegui fazer. Mas conversando com os mentores da Endeavor, foi até era CEO Summit na época que chamava, que é o Scale Up Summit, há uns 2 anos atrás, ou 3, eu conversei com o mentor, ele falou, Max, eu estava muito desesperado com isso, cara, não tem um modelo de gestão, mas como assim, não vou conseguir evoluir? Ele falou, Max, relaxa. Se você tivesse um modelo perfeito, não estava do seu tamanho. Não tem empresa que cresce dessa forma, como consegue desenvolver um modelo de gestão ao mesmo tempo. É importante? Mas, no seu caso, mais importante são as pessoas. Você tem que ter pessoas que consigam trabalhar nesse cenário, nesse dinamismo, com esse grau de incerteza, e vai desenvolvendo um modelo de gestão aos poucos. Você tem muita coisa para fazer para o seu crescimento que você não dá tempo de organizar a casa como gostaria. Eu fiquei um pouco mais tranquilo, não parei de dar uma solução para esse problema. A gente está evoluindo no modelo de gestão, mas não é o ideal ainda não. Eu acho que é um grande alívio quando você descobre que uma pessoa que você contratou é muito melhor que você naquela coisa e você consegue delegar. Essa foi uma das reflexões maiores, que tem muita coisa que eu não faço bem e quando tem alguém que é muito melhor, eu vou deixar eles tocar. Então, daí, o processo para fazer isto que eu tenho seguido também não é perfeito. Eu estou aprendendo muito no dia a dia com essas pessoas, mas o processo normal não muda de alinhar objetivos. Então eu faço uma reunião semanal com essas diretoras para garantir que estamos caminhando na dimensão que a gente está querendo. E daí, a mudança grande que tem acontecido é que, em vez de focar em fazer cobrança, mergulhar no desafio em si, eu começo a trabalhar muito em como ajudar
os diretores trabalhar como time e pensar mais na empresa, na estratégia, que é outro tipo de desafio que é muito interessante, mas você começa a pensar em como criar processos leves sem perder a agilidade, como criar um time que é autocapaz, que consegue alcançar desafios novos. Então, o foco tem sido, garante que tem objetivos claros, mas garante que o time está trabalhando muito bem juntos, e daí, get out of the way, deixar eles tocar as coisas deles. No caso, enfim, eu concordo muito com vocês dois. Só queria complementar o seguinte: fizeram essa pergunta um dia desse para mim: qual é o modelo de gestão da iLok? E nunca tinha parado para pensar nisso. E aí a minha resposta foi transparência. Enfim, antes eu falava muito de feedback, agora eu falo mais de feed forward, né? Então, tá sempre passando para essa pessoa que você está liderando, que lidera outras pessoas, o que é que você espera dela para frente, né? O que é que ela poderia mudar para trabalhar melhor e tudo mais, e ser muito transparente nesse tipo de conversa, né? E aí, no caso também de, enfim, colocar essas lideranças para trabalharem bem juntas como um time é um desafio, né? Muitas vezes essas pessoas são já mais experientes, têm um histórico, muitas vezes tem sempre um probleminha de ego ali que você tem que tentar corrigir, né? E a forma como, pelo menos eu venho tentando fazer essas pessoas trabalharem mais como time é envolvendo elas todas em determinados problemas para discutir junto, né? Mas também criando espaços fora do trabalho para aproximar essas pessoas como pessoas, né? Tentar aproximar elas para se conhecerem melhor, além do dia a dia do trabalho, além da semana, né? E isso tem facilitado muito, as pessoas têm se tornado mais próximas, assim como, enfim, a relação que eu tenho, que é super fácil com meus outros fundadores, porque a gente era colega, a gente era amigo da faculdade. Então, quando a gente começou a trabalhar junto, foi uma coisa muito mais simples, né? A gente se entendia muito mais. Então, acho que são esses os aprendizados até então sobre essa questão. Pode complementar alguma coisa? Eu lembrei o que o mentor me disse agora, que eu achei interessante. Não sei se alguém já ouviu, que é o seguinte: ele falou que uma empresa grande são 3 critérios mais importantes para ter sucesso. Ele falou que é o modelo de gestão, né, uma padronização e etc., conhecimento do negócio e pessoas. Ele falou assim, são esses três modelos, são essas 3 coisas. Você falou, cara, para startup é a mesma coisa, só que é assim, pessoas, conhecimento do negócio e modelo de gestão. Então, a gente vem aplicando assim desde então. Não deixe de ser importante, mas não está na prioridade máxima. Vou pegar uma perguntinha aqui, que foi enviada para a gente, sobre reconhecimento variável, né, para essa nova geração. Então, startups tendem a ter muita gente com menos de 25 anos, e a pergunta é: a premiação focada em metas e bônus funciona para essa nova geração? E como é que vocês motivam e bonificam essa turma com menos de 25 anos? Nossa, isso aí dá um livro, hein? Falar aqui agora com... Nossa Senhora, tentar resumir. Porque isso é outra coisa. Eu falo que, na verdade, eu estou mesmo escrevendo um livro que vai chamar o seguinte: como fazer tudo errado e dar certo. Né? Porque é outra coisa que eu fiz errado. A metodologia fala que você tem que dar meta, tem que deixar a meta clara, falar e colocar cenoura lá. Se você fizer isso, eu te dou mais dinheiro. Então, o cara vai trabalhar mais para receber aquele dinheiro. E aquilo começou a não fazer sentido na minha cabeça. Apesar que eu trabalhei no mercado sobre essa meta e até trabalhava mais, talvez, não sei, acho que não. Mas, assim, tentava bater as minhas metas lá. E a gente não fez assim porque a gente chegou, cara, o cara tem que dar um outro propósito aqui, sabe? Assim, o dinheiro é legal, todo mundo quer, mas nem eu comecei a empreender por dinheiro. Eu quero pessoas com outro propósito, tem que entender. Eu acho que o trabalho é diferente, porque quando você tem essa meta, tem um risco também do cara ir atrás da meta e não pensar no negócio. Como muda muito rápido a startup, talvez já mudou, o cara não mudou, mas aqui a minha meta é aquilo, dane-se, eu vou para esse lado aqui, e me dá meu dinheiro. Né? E como você vai mudar a regra no meio do jogo? Então, assim, é muita mudança. Então, o que a gente fez, vamos tentar resumir, que é uma história longa, mas o que a gente fez foi o seguinte: no primeiro ano que a empresa, acho que foi o segundo ou terceiro ano da empresa, que a empresa começou a ter um resultado financeiro positivo, falei, quer saber, eu vou fazer o contrário. Eu vou distribuir o dinheiro para a galera sem ter acordado antes. Aí eu falei isso com um gestor de consultoria, ele falou, Max, que burrice, você vai jogar dinheiro fora, ninguém trabalhou por isso. Eu falei, cara, mas eu não quero que trabalhe por dinheiro mesmo, eu quero que trabalhe pelo propósito, vou reconhecer financeiramente. Então, a gente foi lá e pegou uma quantia e dividiu entre as pessoas. E a gente fez um conceito legal, que é o merit money, que chama, que é o seguinte: cada pessoa recebia
ele não sabia que envolvia dinheiro, não. Né? Cada pessoa recebeu uma cartinha no fim do ano, era pouca gente, não dava para fazer, recebeu uma cartinha que você tinha que reconhecer outra pessoa do seu time. Tá? Aí, uma dinâmica entre as pessoas, reconheça a pessoa do seu time e fale por quê, de qual valor que ela se destacou da empresa, o porquê você está reconhecendo, com um exemplo prático, para não ter esse coleguismo, um exemplo prático. E você vai reconhecendo na frente de todo mundo. A pessoa ia lá e reconheceu, reconheço fulano de tal. Aí uma pessoa podia ser reconhecida várias vezes, é aberto, pode ser entre áreas, é aberto. As pessoas foram reconhecendo, aí chegou no fim, ela pegava um presentinho de Natal, árvore de Natal que tinha lá com nada, né, um presentinho, e dava para a pessoa. Beleza, o reconhecimento já era muito legal, as pessoas ficavam felizes em ser reconhecidas pelo parceiro, pelo colega de trabalho. Teve gente que foi reconhecida por 6 pessoas, outras por uma, e assim vai. E aí, no fim do presentinho, tinha uma cartinha, você ganhou X reais por cada reconhecimento. Então, quem foi mais reconhecido ganhou mais dinheiro que os outros. E também teve um dinheiro fixo para todo mundo, para também ter aquele negócio. Né? Isso foi super legal. E a galera não esperava. Aí, no outro segundo ano, a gente não fez assim, mas fez uma surpresa também, a galera recebeu um salário a mais. Não é grandes coisas. Tem empresa pagando 6, 10 salários a mais. A gente deu um salário a mais, a galera chorou. Falou, caralho, eu consegui quitar meu carro, consegui, sabe? E aí a galera foi entendendo, pô, eu faço parte desse negócio. Por mais que eu não tenha essa meta clara ainda, se eu fazer isso, eu vou ganhar tanto, mas, cara, a empresa tem esse drive de reconhecer financeiramente. Vai vir como der. E vem vindo. Esse ano a gente teve que mudar. Por quê? O ser humano é aquele negócio também. Não dá para você surpreender ele sempre, né? Ele já está esperando. A cara entra na empresa e já fala, olha aqui, você sabia, no fim do ano tem salário a mais. Ah, verdade? Não acredito. E fica aquele negócio, não, vamos acabar com isso. Gente, então vai ter. Aí a gente fez pela primeira vez. No meio do ano a gente falou assim, cara, então vai ter se a gente bater essa meta aqui agora. Essa meta de tem que fazer tantas pessoas viajarem. Vamos fazer as pessoas viajarem que a gente vai ganhar. Então, o primeiro ano que a gente está fazendo assim, de forma mais clara, também não é meta. Aí tá. Tem outro fator também, a gente está diferenciando um pouco. Então, para todo mundo bater, tem que fazer X pessoas viajarem. Depois vão ter pessoas que vão ganhar um pouco mais, um pouco menos, baseado na avaliação no comportamento delas dos nossos valores. Agora, é muito complexo, subjetivo. Aí você pode ficar puto com o seu chefe, que gosta mais do outro, mas né, a gente não gosta mais do outro, né, cada um interpreta de um jeito. Então, vai ficando até mais complexo quando você entra para esse tipo de coisa, mas nós teve que adaptar a esse tipo de meta mais clara, pelo menos agora a gente vai fazer esse teste esse ano, depois eu conto como que foi. No nosso caso, a gente usa meta e objetivos, mas apenas para alinhar o que todo mundo está trabalhando e onde a gente quer chegar. A gente não acredita em remuneração variável na empresa, porque todo mundo está trabalhando para atingir todos os objetivos da empresa. Se uma pessoa não conseguiu atingir o seu objetivo, é porque o resto da empresa também falhou. Então, a gente acredita que todo mundo está trabalhando muito para entregar tudo. Então a gente paga salário para fazer isso e a gente alinha interesses de todo mundo através de um conceito que é mais poderoso para mim, que é equity. A gente está construindo algo de muito valor e se todo mundo acredita nesse poder que a gente tem como time para criar esse valor, todo mundo está ganhando juntos. Então a gente tenta alinhar objetivos, pagar salário que deixa pessoas confortáveis com o dia a dia delas de gastos e usar equity como ferramenta para alinhar. Eu tenho uma opinião muito parecida com meus colegas aqui. Remuneração variável é um negócio muito perigoso. É um negócio que pode destruir a empresa, pode criar uma cultura totalmente desalinhada com, de fato, os objetivos do negócio. Mas, possivelmente, no curto prazo, vai dar aquela acelerada, né? As pessoas vão se motivar para pegar aquilo, mas não necessariamente, por exemplo, você vai atrair as pessoas que de fato, vão fazer a empresa, enfim, durar muitos anos e se tornar um negócio super sustentável. Né? Então, a gente tem muito cuidado em relação ao tema. Equity, eu diria que é a nossa contrapartida, né? Por não ter um modelo de remuneração variável muito estruturado e coisa do tipo. Que é um reconhecimento de tornar aquela pessoa sócia, né? Que eu acho que, enfim, financeiramente também faz muito mais diferença, principalmente no longo prazo, e você alinha as coisas certas, né? Isso não quer dizer que não existam metas e objetivos nos times, existem, mas é muito mais para alinhar para onde a gente está indo do que para alinhar quanto é que você vai ganhar se você fizer aquilo, né? Obviamente que chega e vai chegar um momento em todas as empresas aqui que a gente vai precisar desenvolver um modelo um pouco mais parrudo, mas tem que ser desenvolvido com muito cuidado, né? Porque o risco é muito alto. Então, se você erra a mão, você pode matar a empresa. Se você acerta a mão, você pode fazer a empresa crescer muito rápido. Então, tem que ser muito bem pensado e tem que ser muito alinhado com a cultura e com a estratégia da empresa.
Legal. A gente tem mais 5 minutinhos, então, para fechar, eu queria entender dentro desse processo, né, de delegar, contratar novos líderes, desenvolver, foi o maior aprendizado de vocês e também o que vocês acreditam que é delegável e não delegável. E aí, fazendo um parênteses, né, para mim, nesse ano, a gente não tinha nenhum líder além de founders, e agora a gente está com 6 novos líderes na empresa, e o maior aprendizado para mim foi o quanto que isso acelera, né, o processo e facilita muito. E, às vezes, quando a gente está no começo, a gente está muito apegado, né, é difícil dar esse primeiro passo. Então, agora eu queria ouvir de vocês. Tá, é super difícil mesmo, como eu comentei no começo. Eu acho que são 3 aprendizados que eu tive interessantes, que eu posso compartilhar nesse ponto. Um é para de acreditar que você faz tudo melhor que todo mundo. Pode ser até que você faça mesmo. Mas mesmo se você faz, o jogo não é esse. O jogo é conseguir fazer com a mão, com o outro. Né? Assim, quando você faz com a sua cabeça e sua mão, você tem um certo limite. Quando você faz com centenas de pessoas, você vai para outro limite. Então, o jogo não é esse. Então, o jogo é como que eu faço com que os outros consigam executar tão bem quanto você, se você executa tão bem assim. Porque o empreendedor costuma pensar isso. E isso é uma coisa. A outra acho super importante, vai delegar, não espere que o outro vai fazer o que você faria, porque aí vai dar errado, cada ser humano é de um jeito. Você pode esperar até o mesmo resultado, mas tem várias formas de chegar nesse resultado. Né? E o terceiro é você entender os níveis de delegação. Eu não lembro todos de cor, mas eu lembro o conceito. Por exemplo, o primeiro nível cara, você fala, a pessoa faz. O segundo venda, você fala e explica, dá um porquê para fazer aquilo, já está vendendo para o cara para ele fazer. O terceiro nível de delegação seria você consulta a pessoa, você consulta ela, mas você toma decisão, mas você consultou ela participou de certa forma. Depois você faz um agreement, né? Assim, você participa da discussão e toma a decisão em conjunto. O outro, você participa da discussão e deixa que ela tome a decisão. Você influencia, mas a decisão é sua. Aí depois você pode... o sexto nível seria, a pessoa toma a decisão, fala, pode tomar decisão, fala para o time, toma a decisão, mas valida comigo antes. É importante você falar, porque senão o cara... Valida comigo antes? E eu vou fazer 3 perguntas. Você respondendo, tá ok. E o 7º nível de delegação é aquele, cara, toma decisão, manda ver, eu vou nem ficar sabendo, vou ver depois que está no ar. Então, é importante você entender que existem esses níveis, para você não ir do 1 para o 7 para todo mundo, que vai se frustrar. Eu me frustrei, vai se frustrar. Você vai achar que delegar não dá certo, dá certo. E é legal você colocar isso bem transparente, porque eu vi que isso dá mais autonomia para a pessoa, mesmo quando ela não tem autonomia em alguns casos. Porque quando você deixa claro, nesse tema aqui, sou eu, tá? Esse tema aqui é você. No momento que você fez isso, você tira, a gente chama de cercas invisíveis. Porque, de vez em quando, ele achava que ele não tinha autonomia nesse tema. E ele tinha. É só porque no outro ele não tem. Então, você deixa claro, isso aqui sou eu, isso aqui é você. Sabe? Porque para cada pessoa, uma pessoa tem vários níveis de delegação, dependendo do que se trata. Então, acho esses 3 aprendizados me ajudaram nessa trajetória muito. Acho que a minha maior aprendizagem, eu cresci muito acreditando que inteligência só tem uma dimensão, que pessoas inteligentes vão conquistar qualquer desafio, e inteligência é única. A gente cresceu aprendendo sobre IQ, e eu aprendi que pessoas inteligentes são inteligentes de formas diferentes. E um dos meus maiores trabalhos agora é identificar em cada pessoa do time o que eles fazem muito bem, porque cada pessoa é muito craque em alguma coisa fora da curva de alguma forma, e daí se você conseguir colocar essa pessoa no desafio certo, essa pessoa vai voar. Então, mudando as peças em vez de só trocando pessoas, inclusive eu acho que delegar, o que não é delegável, eu não acho na teoria que tem nada que não seja delegável. Tem coisas que eu não descobri como delegar ainda. Eu acho que tem um fato da gente ser founder. Isso, às vezes, leva a gente a fazer algumas coisas que a gente não pode deixar de fazer. A questão de porta-voz, etc. A questão de, às vezes, pessoas olham para a gente, mesmo sem a gente perceber, e a gente tem que modelar quais são os behaviors que a gente quer realmente que pessoas façam, sem perceber que é necessário. Mas, em geral, eu acho que tudo é delegável, principalmente porque sempre vai ter alguém que consegue fazer aquela coisa muito melhor que eu. Então, eu busco muito essas pessoas. No caso, resumindo aqui alguns dos aprendizados, a primeira coisa, né, você, como empreendedor, você não pode se tornar um gargalo, e quando você perceber que está virando, chegou o momento de delegar, quando chega esse momento de delegar, a decisão que você tem que tomar é se você promove alguém dentro ou você traz alguém de fora, né?
O principal critério, no meu caso, é velocidade. Então, se tem alguém dentro que tem capacidade de se desenvolver para conseguir assumir essa nova função, a gente vai promover essa pessoa. Se a gente não consegue achar essa pessoa dentro, a gente vai trazer de fora, com uma pessoa com mais experiência, né? E aí, finalmente, a questão de quando aquelas pessoas que estão ali no seu time, elas não estão escalando junto com a empresa, acho que o principal aprendizado é no momento que você desliga ela, é a melhor coisa que você está fazendo para a carreira dela, porque no momento que você deixa de acreditar que ela consegue escalar junto com a empresa, ela vai estagnar na carreira e é melhor que ela continue em outro lugar, né? E aí, sobre questão de o que não delegar, assim, pelo menos eu hoje na função de CEO da empresa, eu não vou delegar a cultura da empresa, não vou delegar, enfim, mudanças nos valores. Obviamente, eles podem ser mudados, mas eles vão ser, enfim, bem pensados para isso. Não dá para delegar a estratégia da empresa, né? Dá para como um todo, né? Obviamente que dá para receber input, dá para discutir, mas não dá para simplesmente entregar um negócio como esse. E não dá para delegar também qualquer coisa que tenha a ver com um risco iminente de matar a empresa, né? Se aparecer um risco desse, eu não vou delegar, eu vou lá defender a empresa. É isso. Legal. Gente, obrigada, André, Daniel e Max. Opiniões diferentes, complementares, né? Que nem você disse, não existe certo e errado, estamos todos aprendendo também aí com os erros nossos. E obrigada. Valeu, gente. Obrigado, gente.